Olá, pessoal, boa noite. Boa Estamos noite. começando aqui uma live no Nateia. Vamos ver aqui quando vai começar a passar. Já... Só dá um joinha aí se tá vendo, para eu poder saber se estão assistindo. Já temos 4 pessoas assistindo, então 5, então quer dizer que o negócio está legal. Bom, eu estou começando agora, quem já fez curso comigo sabe, eu sou o extremista do horário, né? O fanático do horário. Então, nós estamos marcando 18 horas. Live, em geral, o pessoal enrola um pouco no começo, o pessoal chegando. Eu prefiro mandar bala, e aí depois as pessoas também assistem. Até porque depois as pessoas vão assistir e passar por meio da live, por começo sempre enrolação. Então, a nossa live hoje é sobre o papel dos pais numa intervenção com autismo, uma live muito importante. É o começo do Papo Espectro, né? Espectro Papo. Tem uma parceria entre a Nateia, que é o Núcleo de Atenção e Transtorno de Espectro Autismo, é uma entidade que defende práticas baseadas em evidências para autismo, e o canal Espectro. Era um canal de YouTube que eu tinha, agora é um grupo maior. A gente vai apresentando essas pessoas aqui no decorrer da semana. E para a inauguração, a gente tinha que chamar alguém especial, a gente chamar alguém. Duas pessoas muito especiais, eu vou deixá-las se apresentarem para vocês, e essa conversa vai ser muito rica, é uma oportunidade de aproveitar mesmo, porque tem um manancial de informação aqui para vocês. Meninas, vocês podem se apresentar? Sim, vai. Bom, eu sou Cláudia Romano Pacífico, uma das fundadoras da Gradual. A Gradual vai fazer 18 anos e a gente hoje também faz um trabalho, além de coordenação clínica aqui dentro, de pesquisa, e essa pesquisa se estende em parcerias multicêntricas em ambulatórios. Então, eu estou coordenando no HC, no Proteia, a intervenção ABA com um projeto de pesquisa de capacitar pais, que a gente vai falar aqui. Eu sou Leila Bagaiolo, sou parceira, sócia aqui da Cacá, né? Também cofundadora da Gradual. A gente tem uma trajetória clínica sempre juntas aqui, e acadêmica também muito próxima, na PUC, na USP, agora nos ambulatórios. A gente, desde 2012, vem preferencialmente nas nossas pesquisas tratando de capacitação, intervenção com pais, né? Quais os limites, quais as possibilidades, qual o impacto disso na saúde pública do Brasil. E aí, nesse contexto aí que o Selmo, muito obrigada, que o Selmo chamou a gente para a inauguração desse canal. Vamos lá. Eu queria, primeiro, começar a pensar com vocês, assim, sobre essa questão dos pais e das mães, uma reflexão inicial, assim, na prática clínica de vocês. Vocês estão há muitos anos na Gradual, é uma empresa que é uma referência no Brasil há muitos anos, né? E certamente vocês lidaram com várias situações, assim. E eu acho que a primeira coisa é argumentar assim, realmente faz diferença o pai ou a mãe tá incorporado na intervenção? Quando eles não estão comprometidos, quais são os impactos? E o contrário também. Acho que vou começar a falar, depois a Cacá me complementa, mas assim, faz toda a diferença. Né? A gente está trabalhando com uma questão que acomete as criancinhas na primeira infância. Então, os pais são tudo ali na vida daquela criança, em termos de convivência, de participação. Então, assim, mesmo numa prática clínica, né, com pessoas que podem ter acesso ao número de horas recomendado internacionalmente, que tem a melhor inclusão na escola com o tutor, se a família não participa no sentido de entender as propostas de manejo de comportamento, de utilização de pista visual, do tratamento em si, e não trabalha nem na generalização e nem no entendimento do tratamento, realmente é muito falho. A gente vê muita diferença. E essa falando de uma coisa anedótica, do que a gente vê o tempo todo, ainda sem dado de pesquisa. Mas, assim, é evidente o quanto é importante. Na nossa prática clínica, o início dela foi marcado por um tempo que a análise do comportamento era grego aqui para os pais. Então, a gente gastava muito tempo explicando para os pais o que era que eles poderiam usufruir.
que a abordagem era essa, a visão de homem, e tinha que gastar muito tempo com isso. Então, a gente até foi pensando, nossa, a gente tem que estruturar mesmo um curso de pais, não só para eles aprenderem a lidar, mas para eles entenderem do ponto de vista que a gente está falando. Porque a nossa cultura é impregnada com outras abordagens da psicologia, outro jeito de ver o ser humano, ver o desenvolvimento. E se eles não vissem daquele jeito da contingência, da importância da minha ação na ação do outro, aquilo não ia fazer com que eles aderissem ao tratamento, né? Então, a gente via uma dupla coisa, tanto o óbvio que é o papel de um pai na educação do filho, que se ele não está topando educar daquele jeito, não vai dar certo, mesmo delegando com horas para alguém, quanto a falta de mesmo compreensão do que era essa abordagem que traz exatamente a vantagem de poder mudar o outro quando eu mudo eu mesmo e o ambiente que eu estou. Então, ensinar isso para os pais era fundamental, né? Eu acho que algumas pessoas falaram aí que o meu áudio está dando eco. Eu tentei mudar o microfone aqui. Eu queria que vocês vissem, dessem um alô para mim se está com eco ainda. Se não está, vou tentar fazer algumas modificações. Aqui está ótimo, áudio. Tá legal? Então, tá vamos tentar. Maravilhoso. Boa noite aí para Adriana, para Julie, para Daniela, Dani, Gisele, Sandra, Daniel, enfim, Silvia, Terezinha, tem uma galera aí, Gisele, a Kátia, Martini, o presente em tudo. Eva, beleza. Que já tratou o filho aí na gradual, que está participando também, a Diana, a Diliabela, enfim, Carolina, Patrícia, tem uma galera, que bom, a galera está chegando aí. No estudo do Lovaz, de 87, ele incluiu também o treinamento dos pais. Só que o treinamento dos pais, ou seja, os pais eram alguma coisa a mais. Eles não eram aqueles que ensinavam as crianças. E aí, essa perspectiva, ela tem se modificado, né? Os pais têm sido pensados agora como também pessoas que participam ativamente do processo de intervenção. Inclusive, nos Estados Unidos, tem alguns lugares que eles remuneram os pais. O governo remunera, paga os pais fazerem em parte, eles têm que registrar, tudo certo. Como é que vocês... pelo que você falou agora, Cláudio, tem uma questão de forma de ver o comportamento. Em vez de o comportamento ser alguma coisa que está lá dentro da criança e saindo, ele passa a ser entendido como uma relação com o ambiente, e o pai e a mãe são, digamos assim, o principal aspecto do ambiente, né? Mas essa modificação do pai ou da mãe como aquele que complementa para aquele que é um coterapeuta, como é que vocês veem isso? Então, isso veio mudando mesmo, e algumas pesquisas discutem isso no seguinte nível. Como a intervenção precoce começou a ser muito identificada, os cuidados com o bebê, a interação com o bebê, ela é muito próxima mais dos pais mesmo, né? É uma criança que o ambiente maior dela é a relação com a mãe, com a família, e tratar logo cedo alguns sintomas pode mudar o impacto da necessidade de um tratamento, né? Então, isso é uma coisa importante que também veio com a mudança de olhar o diagnóstico mais cedo, eu acho, e com o entendimento também da abordagem como uma coisa mais possível de popularizar, ter protocolos, é possível ensinar o outro. Então, o pai foi sendo convidado até na clínica particular a fazer parte da intervenção, porque uma criança muito pequena tem muitas horas mais de cuidado com o pai e com a mãe, então ele passa a ser um protagonista importante para modificar o comportamento. Agora, um ponto importante em relação a esses programas de incentivo para os pais, até para eles serem pagos como profissionais, isso assim, é muito importante a gente discutir, né? Tem uma literatura vasta mostrando o impacto do autismo na vida das famílias, tanto em termos de questões financeiras, porque você tem geralmente algum dos membros, geralmente a mãe, que dá uma freada brusca para poder ficar com essa criança, poder participar dos tratamentos, além de todo o impacto de estresse, depressão, enfim. Mas pegando a questão econômica, você tem uma baixa ali na entrada familiar, porque alguém passa a cuidar mais daquela criança, e nesse sentido, esses programas de incentivo são muito importantes, porque traz o pai
realmente para um papel de protagonista do tratamento, fazendo treino, sendo profissional, anotando, fazendo registro, e ainda remunera, o que é importante, porque a gente tem um desfalque, a gente tem um impacto muito grande econômico nessas famílias. Tem estudos, eu não sei falar agora das quantias, decor, mas é bem importante isso, né? E a gente tem visto mais e mais pesquisas que mostram que existe uma possibilidade desse pai desenvolver o programa compreensivo e não só trabalhar numa ponta da generalização ou em alguma habilidade específica, como treino de toalete, alimentação. Então, é importante, a gente concorda que faz toda a diferença. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, da Seltzer e outros, de 2009, que ela mediu o estresse de mães, e o estresse era semelhante a soldados em guerra e sobreviventes do Holocausto. Então, um negócio brutal, e esses pais não têm apoio. Eu tive em Brasília 2 semanas atrás, e uma das pautas que levou, inclusive uma proposta do pessoal de Tocantins, da Taleila, era justamente a questão de ter apoio psicológico também para os pais. E essa é outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Quando vocês vão ensinar pais a lidar com as crianças, eu sinto que, às vezes, pode haver também esse papel de vocês como psicóloga dos pais. Isso acontece? Como é que é isso? Isso acontece, com certeza, o tempo inteiro, né? Apesar de a gente não assumir isso é uma terapia, mas isso é terapêutico. E para um pai, o filho estar bem, e para um pai de uma criança com risco de não conseguir se desenvolver de forma adequada, ser independente, isso é tão importante que realmente, através do cuidado com o filho, você está tratando o pai, né? Eu acho que a gente já ouviu de várias mães assim, olha, realmente, eu não iria, o que eu tenho de recurso e tempo e energia, eu quero aprender o que fazer com meu filho, eu não quero ir na terapia. Então, cada vez que eles aprendem como fazer com o filho, eles estão diminuindo esse estresse e, consequentemente, até a necessidade de ter um espaço também especial terapêutico, né? Mas, claro que trabalhar terapeuticamente a família e a mãe é muito importante, porque ela é isso, ela vai ter que assumir uma nova postura, ela vai ter que abrir mão das coisas que ela acredita, ela vai ter que abrir mão e conseguir pôr o limite do jeito de determinada maneira, que é assim que essa contingência vai fazer o filho crescer. Então, você muda a mãe. Mudar uma pessoa é tratar ela de forma terapêutica, né? É uma terapia. Agora, existe uma dimensão que a gente acredita, assim, que é muito importante, que vai além até da análise do comportamento ou do treino, dessa discussão, do ensino, né, para o pai, que é a ênfase na potencialidade. Né? A gente, isso, é um estresse muito grande, o autismo é uma questão aí que acaba impactando várias áreas do desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, o olhar da potencialidade da criança. O pai que aprende a fazer o tratamento, ou aprende aquilo que está sendo ensinado, você tem como ajudar ele a acreditar no filho dele. E esse filho, ele pode ter muita coisa positiva. O autismo é uma parte dessa criança. Eu acho que essa, assim, é uma mensagem muito importante para a gente que trabalha com desenvolvimento infantil, com educação, passar para qualquer pai, para qualquer mãe, em qualquer momento. E com o autismo não é diferente, o autismo é uma parte. E a gente vai ensinar, tá junto com esses pais, a manejar comportamento, a ensinar o contato visual, a atenção compartilhada, a pensar na inclusão, em todos os desafios ao longo da vida, mas ali tem uma criança que é cheia de potencialidade, até num autismo que às vezes é um nível 3, que é mais difícil, que é mais incrível. Tem sim muita potencialidade e é importante acreditar o profissional nisso e passar isso para essas famílias como uma verdade, porque é muito importante. E ser terapeuta nessa hora é poder escolher para aquele perfil de mãe, de pai, qual é a estratégia que a gente vai ensinar, que procedimento para aquele pai vai fazer um efeito rápido, que vai motivar ele a fazer de novo, e a fazer um novo, né? Então, também é um olhar terapêutico para entender quem são essas pessoas, o que elas aprenderiam a fazer primeiro com o filho delas, para acreditar nessa potência que o filho tem, para ver resultado, e aí também ser reforçada por isso, né?
Então, sempre teve esse olhar na nossa prática clínica. Só que o primeiro artigo que eu li de vocês foi que vocês publicaram um livro do professor Salomão Schwartzman, do espectro do autismo, com a Cintia ainda. E nesse artigo vocês estavam falando sobre a educação, né? A educação com princípios da análise do comportamento. Um artigo muito bom, que eu já utilizei em vários contextos, né? E eu fico pensando assim, quando vocês começam a ensinar para as pessoas, para os pais, como lidar com certos comportamentos, começa a gerar, eventualmente gera alguns conflitos, assim, os pais começam a ver que na escola tem várias coisas acontecendo de errado, né? Ou seja, reforçando vários comportamentos inadequados, etc. e tal. E aí, em um certo momento, eu penso assim, qual é o impacto indireto para o Tabela sobre o processo de inclusão? Vocês já pensaram sobre isso? Já aconteceu, né, situações em relação a isso? Como é que é essa relação de aconselhamento, digamos assim, para o Tabela na relação escolar? Do pai, né? Sim, sim. Quer Como é falar? que isso acontece? Então, olha, a questão da inclusão e da escola é aí mais um mundo à parte de problemas, muitas vezes, né? Porque a gente tem um panorama da lei, da inclusão, que tem que incluir, e esses pais levam as crianças, e a gente, como terapeuta, vê ali uma série de coisas, um material que não é adaptado, uma prova que não é adaptada, e a criança acaba passando por uma situação de estresse que ela não precisava, né? Muitas vezes, ultimamente nem tanto, né, de alguns anos para cá, mas no começo, como a Cacá falou, a gente não conseguia pôr tutor de jeito nenhum na escola, nem tinha a lei da inclusão ainda. Então, a gente passou muitas dificuldades com esses pais, e, na verdade, é assim, a gente tem que apoiar porque eles, no fim, têm que fazer uma frente de lutar na escola, os pais, né? Principalmente no panorama da escola particular, porque eu fui lá, o pai contratou o serviço, a gente vai junto, muitas vezes, quando é possível, a gente faz muito essa ponte com a escola, mas é uma hora que a gente tem que trazer esse pai junto com a gente, porque tanto na escola particular quanto na pública, ele é o cliente, entendeu? Da matrícula do filho. E diante dessa postura nova que ele toma, porque ele tem consciência do que devia ser feito melhor, né, como você estava falando, Thelma, a gente ensina ele que também a escola é um lugar que tem que mudar a contingência para o professor ser diferente, né? Então, também a gente convida o pai, às vezes, e vai junto, a formar os professores. Então, também ele tem uma postura que não é de chegar na escola e brigar, mas é chegar lá e falar, eu vou apostar que essa escola eu vou ter que ajudar ela a mudar, né? Senão ela não vai conseguir dar conta do meu filho. Ela também é fruto de um sistema de ensino que foi pensado para uma média. Então, aqui também tem um professor que não consegue dar conta dessa turma porque não foi preparado para isso, porque não tem uma contingência facilitadora de olhar para a individualidade de cada um. Então, ele vai até aprendendo também a ser analista do comportamento no sentido não de desculpar, mas de atuar junto para uma mudança e não contra. Porque se... Não é só a criança que precisa mudar o comportamento, é o professor não, também. A nossa criança é a mais fácil, né? Ela está nessa escola, ela está numa família que sempre, óbvio, como toda, né, tem mil expectativas, e tem pressa, e tem ansiedade, porque todo pai tem isso, de toda criança, e quando você lida com uma dificuldade, aquilo você quer vencer logo, e essa ansiedade de vencer logo, às vezes, ela atrapalha, claro, porque tudo tem um tempo, você tem que ter certeza que tem evolução, né? Mas até trazer o pai para isso é muito difícil. Mas acho que, assim, é importante enfatizar isso que a Cacá estava falando, é muito uma conduta nossa. Então, na sua pergunta em relação ao ambiente escolar, trazer esse pai junto para lutar, para conversar, mas uma luta que é, na verdade, trazer a escola para parceria. É difícil, falando assim, até parece fácil, bonito, é muito difícil, tem muita resistência, né? Porque a gente sabe que o autismo, a criança precisa de várias coisas. Essa questão do tutor, ela é muito importante, porque é ali na escola que você tem uma intermediação para fazer uma generalização, um engate social com os pares.
A escola é um ambiente, é um micro mundo, cosmos social, você tem tudo ali. Você tem o porteiro, você tem o professor, você tem o amiguinho, você tem a cantina, você tem uma gama de coisas para conseguir realmente fazer os treininhos, os ensinos de habilidades sociais e cognitivas, e o aprendizado cognitivo, ele pode acontecer, né? Então, assim, ajudar o pai a enxergar que o filho dele não é um café com leite na escola, mas, ao mesmo tempo, afinar esse discurso para não ser um discurso contra, e daí você acaba perdendo todo o processo falando de escola a escola. É difícil, mas eu acho que uma coisa nossa é trazer para a parceria, não no enfrentamento com a escola, assim, de, sabe, brigar, porque é muito fácil isso acontecer. Porque as escolas, elas entendem pouco do diagnóstico, elas entendem pouco, e as pessoas não têm preparação técnica. Muito se fala sobre autismo, mas realmente as pessoas têm pouco conhecimento técnico do que é preciso fazer para conseguir novos comportamentos, para conseguir uma criança que funciona muito bem. Então, a Diana tinha escrito uma coisa bem parecida com isso. Ela escreveu assim: existe uma cultura equivocada dos serviços, tanto públicos quanto particulares, que induz, pela falta de técnica, os pais a adotarem uma postura de gratidão ao invés de cobrança. Isso é extremamente prejudicial, porque faz com que os pais deixem de cobrar uma nova conduta e os profissionais a deixarem de se especializar. Essa recusa da técnica, vocês são da área da psicologia, né? Vocês vieram para a análise do comportamento pela psicologia. Eu vim para a análise do comportamento por uma história na educação. Então, na educação, eu sei que na psicologia também tem isso, mas na educação é muito forte um discurso assim, anticientífico e antitécnico, né? E esse é um grande problema, porque parece que a técnica é meio demonizada. Parece que ela é um problema ter técnica. E aí a gente não consegue construir nada sem isso, né? Parece que ela vai contra uma coisa que é legal, então, é o vínculo, o olhar sensível. Você pode ter todo o vínculo e a sensibilidade, ela não está no chinelo na técnica, ela existe. Mas existe até para você escolher a técnica certa, né? Para escolher um procedimento que é baseado em evidência para aquele momento daquela criança. Mas se privar de colocar isso na prática é fazer uma prática que realmente não vai ter efeito, mas tem muita resistência. Né? É como se a técnica e os procedimentos desumanizassem pessoas, né? Na educação e na psicologia. Né? Então, realmente... vira um argumento contra a tua técnica, eu estou aqui, para quem não quer fazer, né? Olhando para o teu filho, eu estou sensível a isso, né? Agora, uma boa técnica de análise do comportamento vai partir do pressuposto que justamente o comportamento, por ser tão individualizado, eu só posso olhar para aquela pessoa para aplicar minha técnica. Não tem para onde, né? E é muito engraçado. Luciano, voltando na fala da Diana, mãe, que falou da gratidão, eu acho que é isso mesmo, né? E também é uma questão cultural. A gente, Brasil, vou falar do Brasil, né? A gente comumente é muito servil, né? A gente agradece as coisas. Nossa, eu estou recebendo esse remédio na saúde pública. Nossa, eu estou tendo acesso. Como se isso não fosse, assim, a obrigação da gente receber um serviço pelo imposto que a gente pagou, por tudo que a gente fez. Eu acho que isso acaba ainda mais exagerado quando a gente tem um filho com alguma questão. A gente fica tão fragilizado, tão estressado, e daí uma escola aceita o nosso filho lá, você fica, nossa, eu nem vou falar nada, muito obrigada. E assim, é muito importante mudar isso, não para guerra também, mas para o termo, para a parceria. Acho que eu só queria pontuar a fala dela, porque foi muito importante. Exatamente, eu acho que tem até rodou nos grupos de pais aí recentemente, né? Elas são barraqueiras, sim, elas não falam, eu sou mesmo. Porque imagina as contingências que essa pessoa viveu. Ela só consegue ir num parque, muitas vezes, às vezes se agir de maneira mais agressiva, só consegue matricular o filho se agir, às vezes, de maneira mais agressiva. Então, são contingências muito dolorosas, né? E às vezes
por certas circunstâncias, gera essa relação, sim, de servilidade, que é um grande problema. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Eu li recentemente esse livro aqui, chama Estratégias de Análise do Comportamento Aplicada para Pessoas com Transtorno de Espectro Autismo. É do pessoal, saiu pela Menon, é do pessoal lá da Nexo, e tem várias pessoas que escrevem capítulos, entre essas pessoas, a Leila e a Cláudia. Escreveram um capítulo sobre ensino de pais, né? E aqui vocês falam de uma pesquisa da Unifesp, USP, Mackenzie. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa pesquisa, qual que é, qual foi o trabalho, os resultados primeiros, enfim. Sim, vamos falar. Vai. A gente faz uma atuação, né, no multicentro, uma pesquisa de capacitar pais nos ambulatórios da Unifesp, do HC mesmo, e teve uma pesquisa também que envolveu Mackenzie. Essa pesquisa foi sobre capacitar pais através de vídeo módulo, né? Então, foram gravados, teve uma verba, e essa verba fez com que a gente fizesse profissionalmente vídeos, né, alguns capítulos. O objetivo desses vídeos finais era ensinar atenção compartilhada e contato visual, mas tinha capítulos importantes sobre manejo de comportamento, sobre técnicas de hierarquia de dica, de como ensinar, de reforçar, e esses vídeos eram passados para os pais, e através dos vídeos os pais tinham exercícios para fazer em casa, aprender, registravam o comportamento. Então, essa foi uma pesquisa que os dados agora estão sendo analisados. Né? Foi uma pesquisa que, assim, foi um ensaio clínico randomizado, que teve grupo controle, grupo intervenção. A gente escreveu um primeiro artigo, esse foi para Autismo, para quem quiser, uma revista internacional, que fez uma chamada para trabalhos em países de desenvolvimento e subdesenvolvidos em relação ao tratamento do autismo. Foi uma chamada global. E daí a gente competiu com esse trabalho para essa chamada, que é, assim, estratégias complementares, possíveis para países com baixa renda. E aí foi bem legal, esses dados, como a Cacá falou, estão sendo analisados, mas a gente fez multirões, o Selmo, muito, assim, extensos, pré e pós-intervenção, com coleta de sangue, com uma bateria de escalas muito grandes. Então, a gente viveu muito com essas crianças, com as 60 famílias, antes e depois da intervenção. Então, assim, a gente que viveu esses multirões viu de muito perto essa melhora geral. E como analista do comportamento, tudo era registrado no processo. Então, a cada dia que o pai via um vídeo e fazia um treino, ele tinha uma bateria de registros, né? E a gente está analisando essas curvas de aprendizagem e de melhora, e até, no meu caso, estou pegando os dados do comportamento disruptivo que era registrado. Ele não era o alvo, mas ele é, talvez, um subproduto importante de ensinar uma nova habilidade, a diminuição de um comportamento disruptivo. Então, teve esses dados importantes, que acho que outras áreas da ciência valorizam, e a gente, como analista do comportamento, faz junto, né, esse pré e pós, né, escalas padronizadas, que avaliam desde o estresse até realmente o grau de inclusivo desse autismo, antes e depois, escalas de disruptivo, né, que são reconhecidas pelos médicos, e a gente tem a nosso registro do processo, que essas duas medidas são importantes, que aí a gente consegue conversar dentro e fora da comunidade sobre a eficácia de tratar pais com ABA, né? E a gente tem... só mais uma coisa importante sobre o vídeo modeling, gente que está assistindo. Todos os vídeos, os 14 capítulos, estão disponíveis na página do TEAMM. TEAMM. Já coloquei nos comentários, já. Acabei de colocar. Que assim, para o pessoal ir assistindo. E tem, assim, lógico, foram vídeos gravados para, assim, a gente tentar provar que se a gente quiser, a gente ensina. E aí você precisa, daí você pode expandir, assim, exponencialmente para a saúde pública. Então, a gente escolheu trabalhar com crianças com QI igual ou menor a 70. Então, eram crianças graves, nesse sentido, né? A gente fez o som, que é um teste não verbal, para ver esse QI,
Então, a gente optou também para todo o treininho, o ensino, ser feito com tentativa discreta. Então, tudo, gente, que vocês forem assistir lá, vocês vão ver que é tentativa discreta, né? São 2 vídeos de ensino incidental, que é como se fosse uma generalização mesmo, tanto do contato visual quanto da atenção compartilhada. E no manejo disruptivo, no fim, a gente teve que priorizar, até por questão de preço, mesmo com verba FAPESP e questão de tempo, análise do disruptivo sobre 7 topografias que mais a gente vê no dia a dia. A gente não conseguiu ensinar todo mundo a fazer análise funcional, mas a gente ensinou a fazer o manejo através de 7 comportamentos, assim, que são os mais difíceis que a gente vê no dia a dia. Então, bem legal, acho que... É a prova de que uma pesquisa, né, em pesquisa, quando a gente fala pesquisa, a gente tem que reduzir os objetivos, a amplitude, né, então o número de vídeos é reduzido, o é reduzido, mesmo assim, tem um impacto muito grande na mudança de uma criança e na atingir mais gente. Depois dessa pesquisa, a gente continua nos ambulatórios, agora com a capacitação de pais ao vivo, né? A gente até tentou, algumas vezes, colocar o nosso equipamento de AD do curso que a gente tem na gradual à disposição dos ambulatórios, mas muita gente na saúde pública não navega bem na internet, não conseguiu, a gente fez testes para ver, junto na sala com os pais, quantos conseguiriam acessar, e a gente viu que a gente ia excluir muita gente, então a gente segue com uma capacitação ao vivo, com o número de encontros, 12 encontros, selecionando o comportamento-alvo ligados à comunicação e olhando para a diminuição do disruptivo. A escolha desse comportamento-alvo, que é a comunicação, do olhar para o disruptivo, do número de encontros, foi todo baseado em literatura de pesquisas multicêntricas, como as nossas, internacionais, ensaios clínicos, que elegeram isso como um dos comportamentos que é mais alvo na intervenção. Se você começar ensinando comunicação, você já melhora tanta coisa na vida dessa mãe, dessa criança, dessa família, que aí você vai tratando as outras coisas. Então, como uma ordem de prioridade, a gente focou agora, nesses últimos grupos de ambulatório, na capacitação para ensinar comunicação. Por que vocês tiraram sangue? Porque a gente tinha uma geneticista com a gente lá do HC, que é a Helena Brintani, interessada em estudar genética. Então, como era uma verba FAPESP, era um grupo grande, cada um ia colocando lá aquilo que ia querer estudar depois. Igual a gente colocou os pais registrando toda a tentativa de contato visual e atenção compartilhada. A Helena Brintani, por exemplo, quer estudar esses mapeamentos genéticos, daí tinha um outro grupo estudando o serviço, análises morfológicas, então foi bem completo. A gente não coletou, não. Foi alguém do grupo que quis coletar, e as pessoas agora estão trabalhando em cima desses dados. Mas o interessante é que esse grupo inteiro, de psiquiatras, neurologistas, médicos de ambulatórios importantes aqui, elegeram junto com a gente, né? A gente escolheu essa pesquisa junto com eles. Elegeu trabalhar com a analista do comportamento e elegeu um procedimento que a gente trouxe como baseado em evidência, que é o vídeo móvel, né? Então, isso é muito legal, essa penetração que a gente conseguiu nesses ambulatórios que fazem uma pesquisa com essa qualidade, o coração da pesquisa era a análise do comportamento. Eu perguntei isso porque nessa pesquisa que eu citei no começo aqui, lá nos Estados Unidos, da Celsius, eles mediram o nível de estresse das mães, né? O nível de estresse era semelhante a de soldados em guerra e sobreviventes do Holocausto. Isso foi feito através de exame de sangue. Daria uma boa pesquisa aqui também. Por quê? Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, isso é feito em Wisconsin Madison, que é um lugar onde você tem tudo. Eu quero que faça a conta, eu falo para as pessoas, né? Faça a conta no Brasil que não tem direito a nada. Nossa! Né? Que estresse é esse? Porque uma das dificuldades da pesquisa atual, né, da pesquisa prestação de serviço atual, é justamente a adesão por poder estar no ambulatório, ter onde deixar o filho nessa hora e conseguir vir, pagar a condução. Então, a gente discute os dados de adesão e a gente, no módulo, teve verba para pagar a condução para o pai vir. Então, isso fazia, provavelmente, muita diferença.
A gente tem, às vezes, muita baixa quando você lida com pessoas que não tem como pagar para vir assistir o grupo gratuito, pagar a condução, deixar o filho com alguém. Então, deixar o filho com alguém é super difícil, né? O que a gente precisaria ter para aumentar a adesão, e a gente sabe, discute isso até nesse artigo que eu te falei, que está no Trello, pela Cadernos de Pós-Graduação e Desenvolvimento do Mackenzie, é isso, né? Ter verba, conseguir competir para ter verba, não só a gente bancar, para ter um grupinho de terapeutas, de ATs, de estagiários para ficar com as crianças enquanto o pai está no grupo. Tem a Geoporto que falou assim, fez um comentário assim, meu Gui está formando frases, amo o PEX. Nesse trabalho, vocês fizeram alguma coisa com comunicação alternativa? Sim. Muito. Como o coração do trabalho é ensinar comunicação, a gente tem até oficinas de confecção de material de pistas visuais para vários objetivos, mas claro que o coração é um livro de comunicação alternativo, como um PEX, não exatamente o sistema PEX, porque ele é um sistema fechado e figuras que você vai comprar, e o objetivo lá é democratizar e também popularizar, sem que exista dificuldade de nenhuma espécie, e decodificar, às vezes, um símbolo do PEX cria para a própria pessoa que vai manejar a dificuldade, para decodificar o que é alguns desenhos, e a gente quer facilitar, né? Então, para os pais é muito mais fácil fotos, imagens. Então, a gente trabalha muito, porque hoje isso é fácil até para essa população tirar fotos com o celular, e a gente vai ensinando a compor livros de pistas visuais, quadros de rotina. E combinados, antes e depois. Então, nessas 12 sessões dessa pesquisa atual nossa, que é uma prestação de serviço, e a amostra é uma amostra de conveniência, é a amostra que chega pelas redes sociais e pelos ambulatórios. Como a Cacá falou, a gente tem 12 sessões, e aí a gente ensina rapidamente sobre a tríplice contingência, sobre o que é o manejo, o papel dos antecedentes, das consequências, né, como que isso seleciona novos comportamentos, como que você faz para fabricar e selecionar novos comportamentos, e já começa com as oficinas de treino de comunicação funcional. E o treino de comunicação funcional, né, que está aí nos manuais de pesquisa de base de evidência, ele vai mostrando que você tem que saber usar uma comunicação, muitas vezes, alternativa, junto com o que a gente chama de um DRO, que é reforçar o incompatível. Então, esse é o combo mais importante na hora de diminuir disruptivo, enquanto está ensinando a se comunicar de uma maneira mais efetiva, e muitas vezes essa maneira é a pista visual, porque para todo autismo, esse é um canal mesmo que atende a criança, que ela consegue ter uma compreensão maior. Você tem também o como reforçar o incompatível, como combinar, como esperar, ensinar espera, né? Atrasar um pouco aquele reforço imediato, trocar por outra coisa, mas tudo através de pista visual. Então, é fundamental mesmo. A Kátia perguntou aqui, Leila, quais os pontos principais que você percebe que devem ser ensinados em primeiro momento na capacitação? Esses pontos que você falou agora sobre contingência, consequência, quer dizer, mudar essa noção de relação com o ambiente, acho que é a primeira coisa? Sim, é mostrar que todo comportamento que existe, ele existe e tem uma função para ele continuar existindo. Acho que isso, como pais, né, para os pais é muito importante entender que a sua criança não é que ela é birrenta, ela não é uma característica dela imprintada que não muda. Né? A birra, ela pode ser controlada, ela pode ser alterada. A criança que chora, provavelmente ela está se comunicando, pedindo alguma coisa. Então, é muito importante essa noção, que ela parece só teórica, mas ela não é. Ela é muito prática. E ainda que não dê tempo de fazer uma análise funcional descritiva, nem experimental tão rigorosa, a gente ensina para os pais, em algum desses capítulos de livro a gente disponibilizou, a gente desenvolveu uma folha de registro de análise funcional que dá muitas pistas do que é possíveis antecedentes. Quando fala de antecedente de comportamento, do que a gente está falando? Quando a gente fala de resposta, o que a gente está olhando? E quando fala de consequência, quais as possibilidades? É uma folha, assim, de mesmo um checklist. Está publicada no livro só você, que o Selmo mostrou. Você vai preenchendo com X, então você ensina o pai a exercitar esse olhar da contingência. E olhar aquele comportamento pode não estar em algumas situações e por que ela está em outras, né?
Então, dar esse poder, esse treinar através dessa folha é muito importante. Então, eu acho que manejo, análise, avaliação, né, desculpa, funcional, o manejo do comportamento e o ensino de comunicação. Se for um bebê muito pequeno que está respondendo a pergunta da Kátia, se for uma criança já assim muito pequenininha, então os pré-requisitos a gente vai batalhar muito, a atenção compartilhada, né, o brincar, ainda dá tempo de correr atrás de algumas coisas, aquilo que é fundamental, né, requisitos da comunicação e da sociabilidade. Uma comunicação oral, né? Verbal. Oral, verbal, oral. Em contraponto aqui, a população, isso eu estou falando aqui na clínica, que chega, na particular, que chega para intervenção precoce, o bebê, 9 meses, 1 ano. Lá nos ambulatórios, onde a gente recebe pessoas que não tiveram acesso à intervenção precoce individualizada. Então, de alguma forma, essas crianças estão com 3 anos e meio, 4, 5 ou 30 anos, como o pessoal do HC. Muito, 18, 19, com fralda, usando chupeta, batendo a cabeça na parede. E muitas vezes, não só por uma questão sensorial, mas muitas vezes para se comunicar. E às vezes a própria troca de figura ali que ensina ele pedir um que está com dor, já muda o grau de autolesão que ele tem. Num panorama de cronificação, já que muitas vezes a gente recebe, tem que ser o treino de comunicação funcional. Não dá, você tem que entrar com um remédio, metaforicamente falando, mas com um remédio que rapidamente o pai consegue ver que existe uma luz no fim do túnel. Porque senão você não aguenta, você já está sem tratamento, está passando por uma privação econômica do impacto que a gente falou lá no começo, né? Muitas vezes a família, né, estressada, separação, problema com outros irmãos, ou seja, já tem que dar alguma coisa que realmente faça a diferença. O treino de comunicação é isso, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. No Brasil tem muitas pesquisas sobre isso, né? Nós temos aí o CAIS na U, você tem doutorado lá, né, Helena? Eu fiz com a Marta. Com a Marta, que é uma grande referência. Nós temos os trabalhos do professor Romariz, na Universidade Federal do Pará. Temos esse trabalho randomizado que vocês fizeram, que é um grau de evidência bastante alto do vídeo model, enfim. A pergunta, são 2 perguntas em uma. Primeira, vocês acham que essa é uma possibilidade para a política pública? E segundo, sendo uma possibilidade para a política pública, como é que a gente faz com aqueles casos das famílias que não têm perfil de aplicação? Isso está presente tanto nos trabalhos do professor Romariz, tem um grupo de famílias, mesmo aquelas que procuram, que, portanto, têm todos os pré-requisitos, digamos assim, para terem perfil, não conseguem aplicar por conta desse estresse, do tempo, de outras contingências da vida, né? Então, a primeira pergunta como é que isso poderia se tornar política pública, né, esse atendimento por tabela, digamos assim, via de ensino de pais, e qual seria a solução para essas famílias que não têm perfil, que no estudo de vocês também mostrou um conjunto de famílias com baixa adesão, né, um conjunto de famílias que não conseguiram fazer o programa completo. Como é que vocês veem essas duas coisas? Eu acho que a sensibilização, muitas vezes, de outros familiares. Muitas vezes a gente acaba, quando impossível, a mãe ou o pai, a gente acaba trabalhando bastante com o vô e vó. É algo que a gente chama, ou uma tia, ou um tio que tem perfil. Aqui na clínica particular, a gente nem chega tanto a efetivar, porque o pai ele tem uma condição de ter o aplicador, uma condição financeira. Né? Então, essa característica, se ele pode ou não aplicar o tratamento todo, não é tão importante. Mas quando a gente vai no contexto público, é tipo assim, se o pai ou a mãe não aplicar, quem é que vai aplicar? Então, assim, ver que outros familiares potenciais para o tratamento, para vir receber, é importante. E também, Lucelmo, de alguma forma, o que a gente gostaria, e é um projeto, é atingir escolas também. Porque se você tem profissionais, professores na rede que passam tanto tempo com essas crianças,
né? Tutor que é previsto por lei, realmente treinado, ensinado, capacitado, melhor falando, para poder olhar diferencialmente para essa criança e desenvolver, né, poder desenvolver alguns protocolos, acho que faria toda a diferença. Que a gente tem a lei da inclusão no Brasil, essa criança vai para a escola, meio que inexoravelmente, porque ela tem que estar matriculada. Então, assim, a hora que a gente conseguir entrar na seara da análise do comportamento na educação pública, também será muito importante. Uma das coisas que, se a gente tivesse verba, é uma coisa que outros ensaios clínicos fora, publicados, mostram uma eficácia maior no treino de pais, é poder ter um agente que vai modelar o comportamento um pouco ao vivo. Então, muito pai realmente não tem uma adesão e não sabe fazer, e só você mostrar vídeos, como a gente faz, você fazer um roleplay com o pai lá ao vivo no ambulatório, não é suficiente. Eles precisam realmente que alguém faça junto, né? Então, uma verba em algum momento da capacitação que inclua isso é importante. E claro que a gente continua batalhando nesses ambulatórios a capacitação de outros profissionais da rede pública, né? Então, a gente participou agora também de uma verba do Crona e filmou, né? Teve vários vídeos educativos para enfermeiros, psicólogos, profissionais da rede pública que também podem aprender e ser mais um facilitador para esse pai e para essa mãe, muitas vezes também tirando dúvida, né? Porque aí o pai e a mãe, mesmo que ele tenha que fazer todo o programa, ele pode ter mais gente que os ajude ao longo dessa jornada que é para a vida inteira, né? E a penetração dos CAPs, ela seria muito importante também. É algo que a gente luta, mas é muito difícil, porque já tem toda uma formatação ideológica e de modelo de serviço baseado em grupo, na psicanálise, nos CAPs do Brasil. Então, essa penetração é difícil, mas seria muito importante, porque é para onde essas crianças são encaminhadas. Exatamente. Deixa eu só. Nós tivemos um problema técnico aqui, então a nossa outra participante, a Aida, só chegou agora. Ela é bem pontual, igual a mim, quase. Brincadeira, ela estava sem link. Aida, se apresenta para nós aí, por favor. Não, conheço a gente. Se você mandou o link agora, eu só peguei a tempo de elogiar as telas, né? Porque todas as perguntas que eu tinha para fazer, elas já responderam. Você já fez para elas. Então, parabéns, meninas. Acompanhar o trabalho de vocês é muito prazeroso, né? Vocês competentes como sempre. Eu só tenho algumas mães que estão fazendo pergunta no grupo e tem duas colocações que eu acho muito interessantes a gente buscar. Aida, eu estou com o som está um pouquinho baixo. Eu achei que fosse eu que estava ouvindo baixo. Está bem baixo. Fala igual aquela piauiense arretada mesmo, Aida. Mas ouviram que eu elogiei, né? Então, tá. E as duas perguntas que estão aqui para mim agora, que eu achei bem interessante, foi esse modelo que vocês acabaram implementando, esse projeto, dentro da do Lucelmo, das públicas, ele seria um modelo interessante para a gente colocar nas escolas, então? Sim. É que é isso, né? Envolvendo mais esses grupos de capacitação no ambiente público da saúde, né? Nos ambulatórios e tal, mas é muito importante transpor isso para o ambiente escolar. Até porque é no ambiente escolar que as crianças vão passar horas do dia, e nos ambulatórios, infelizmente, os serviços disponíveis são muito de diagnóstico, de medicação, né? Tem pouco ainda que a gente tenha, mas que a gente possa interferir, como a gente poderá interferir na educação. E acho que o ambiente da educação, por mais que a gente hoje já discutiu algumas dificuldades aí com o Selmo, é ainda um ambiente que a análise do comportamento conversa melhor até do que com a saúde. Porque a gente tem uma forma de pensar que é da educação, né? A gente pensa
como um educador, um analista do comportamento, tem muito a dizer nas escolas. E uma ferramenta que vai ajudar as escolas para todas as suas crianças com dificuldade. Então, também é um ganho que não é só para aquela escola interessada no assunto da inclusão. É uma possibilidade que depois ela transfere, né? Ensinar comunicação é também uma melhora para muita criança que tem outras dificuldades que não o autismo. A gente acabou gerando uma cartilha em 2012, em parceria com a Autismo e Realidade, e com outros analistas do comportamento, como a Meca, mais algumas pessoas, não recordo todo mundo agora. Essa cartilha é disponível, ela tem ilustrações do Ziraldo, e ela foi feita para professores da rede pública. Então, assim, aqui na Gradual também a gente meio que luta para ter mais cursos online, para ter módulos sobre inclusão, para falar sobre esse tema e tentar atingir um número cada vez maior de profissionais da educação, de professores que estão lá na ponta recebendo essas crianças, né, e vendo essas crianças por um número de horas significativo diariamente. Eu acho que tem alguma interferência aqui, mas acho que dá para ir. Aida, fale mais alto. O projeto ainda continua, né? E esses resultados em longo prazo, Não estou conseguindo ouvir. Está muito baixo, Era para saber, uma pergunta de uma mãe, Ana Célia, e vocês têm acompanhado o prazo do projeto? Se já pararam os resultados com o tempo, ou como é que é o progresso das crianças depois de um período de intervenção? Como é que está a avaliação das crianças nesse tempo que vocês fizeram? Olha, então, a gente não tem um acompanhamento semestral de follow-up já programado nessas pesquisas. Mas essas famílias acabam passando para a gente de novo, porque elas fazem parte dos ambulatórios. E lá na Unifesp, onde eu atuo, eu tenho visto algumas dessas famílias e elas se sentem bem, eu vou usar um termo ruim, mas é que é um pouco isso mesmo, empoderadas, se sentem conseguindo fazer. A gente vê que tem uma mudança grande no jeito do pai falar, no jeito do pai procurar informação, exigir mais dos serviços, e o próprio desenvolvimento da criança, a gente vê que tem melhora, mas nós não temos dados coletados de follow-up de uma forma hiper-organizada, não. A verba, se a gente tivesse, iria para isso, né? Lembrar que essa iniciativa, ela é bancada mesmo pela Gradual e com o espaço dos ambulatórios, né? Mas ela é completamente ainda bancada por nós. Tem algumas mães que se movimentam para doações esporádicas e que são muito bem-vindas e a gente agradece demais. Então, recentemente, a Lenita Pérez, que é uma mãe muito especial, cedeu uma verba que ela arrecadou numa festa de aniversário do marido dela. Então, queria presente, queria verba para pesquisa. Então, tem uma verba muito bem-vinda, a gente agradece demais. E aí ela vai, mas ela cobre, assim, o nível de xerox, de material que a gente tem que fazer, já que a gente compõe livros de pistas. Então, são materiais que não são caros, mas eles custam muito quando eles vêm de doação. Né? Um movimento que a gente tem visto aí das mães é elas começarem a participar de grupos de capacitação, né? O nosso tem 12 semanas, é inicial, né? Ou seja, elas passam a procurar a capacitação mesmo, ou aqui o nosso curso de pais, que é maior, ou de aprimoramento. Você vê que existe, não são todas, óbvio, né? Aquelas com maior perfil de ser ensinado, elas acabam, assim, fazendo o tratamento compreensivo, né? Então, existe aí um impacto na criança e na mãe. Futuramente, vamos batalhar para conseguir monitorar isso de uma forma mais sistematizada. Claro que no processo está monitorado e o nosso próximo artigo vai sair um pouco desses dados, do quanto as crianças aumentam o repertório
de se comunicar e diminui o disruptivo, né? São dados que a gente tem e a gente vai acumulando esses dados, porque os grupos, às vezes, têm 10, 15, né, 20, quando foi online, 40, mas oscila o número de crianças e a gente vai reunindo, depois de um tempo, alguns dados para publicar um número maior junto. Gente, a gente está se encaminhando agora para o fim, porque temos aqui quase uma hora já de live. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas aí o pessoal que tiver já vai, as últimas perguntas, já faz agora, né? Que é o seguinte, por exemplo, as pessoas têm a impressão que um comportamento que toda vez é reforçado, ou seja, toda vez tem consequência, que ele é mais forte do que um comportamento que às vezes tem consequência. Então, reforço intermitente. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, né? Coisas que eu já vi, assim, eu já dei curso de manejo, né? E aí já vi uns relatos assim. Por exemplo, uma mãe fala assim, agora estou fazendo certinho. Mas só no fim de semana que tem aquele tio legal, aquela vovozinha legal, só no fim de semana que ela faz diferente. Não tem problema, porque é só no fim de semana. Quando, na verdade, o problema fica maior ainda, o comportamento fica ainda mais forte. Então, nós temos esse problema com a família extensiva. Eu queria saber como é que vocês... Então, a educação não pode ser só do pai e da mãe, porque não são os únicos que lidam com a criança. Os pais e a mãe têm que ser reprodutores. Gente. Como é que vocês lidam com isso, tem esse fenômeno? Não, eu acho que aqui na clínica particular a gente sempre convive mais do que só o pai e a mãe, sim. Muitas vezes o avô e a avó. E também as inserções que a gente faz em escola, a Leila citou o pipoqueiro, o porteiro. A gente já deu palestra, às vezes na escola, para todos os funcionários, não só para os professores. Então, é muito comum a gente estender mesmo para quem a gente fala. E para essa mãe, que às vezes não acredita na intermitência ou não acha que é tão importante, a gente compara o nosso tratamento com, muitas vezes, o que é, por exemplo, dar insulina para alguém que tem diabetes. E explicar que, para algumas questões, às vezes, o pico que você não deu é o que pode pôr tudo a perder, né? Então, a gente faz metáforas que mostram que a constância no procedimento ela é tão importante quanto a constância, às vezes, num tratamento que dá um input físico, uma quimioterapia, um tratamento de insulina para diabetes. A gente faz muito essas metáforas, elas costumam sensibilizar às vezes. Porque é isso, né? Você tem um familiar lá recebendo as informações, isso que você falou, Luciano, é importante. A gente dá esse protagonismo. Olha, pai, olha, mãe, é você que vai falar para a sua família agora. Estendida. É dupla a função dessa mãe que está participando, não apenas de fazer os procedimentos, mas de ser multiplicadora dos procedimentos, do conhecimento. Isso é difícil. E daí, quando volta, esse pai fala, mas não teve jeito, porque a avó, a minha sogra, a tia, fez o negócio, pediu com a pista, e não sei o que eu faço, vou desistir de tudo. O desespero. A gente também, como profissional, não incentivar esse desespero. E até, olha, continua fazendo a sua parte. Entendeu? Porque a gente sabe que é melhor, pelo menos, alguém estar fazendo uma parte, e essa pessoa não desanimar, porque a condução não está sendo perfeita pela família estendida. E a gente trabalha muito com vídeos de resultados, né? Então, a gente também convida para que esses vídeos de um procedimento bem feito, gerando um comportamento melhor, seja mostrado para todo mundo que convive com aquela criança, né? E mostrar que aquilo não é mágica, aquilo é uma questão de ter vivido daquela maneira e não de outra. Então, muito vídeo é mostrado de uma contingência que favorece mais um comportamento mais desejado, né? Adaptativo, adequado. Entendi. Meninas, vocês podem fazer uma despedida aí para o pessoal, chamada que vocês quiserem. Eu vi que o time está com chamada aberta, não é? Para. Você também. Isso. Se quiserem dar uma olhada para o pessoal aí. Então, quem for de São Paulo, esse curso é presencial,
ainda é presencial, pode se inscrever, responder o e-mail que está lá nas chamadas, para a gente poder realmente dar as vagas para as pessoas que precisam financeiramente, né, que já têm alguma dificuldade grande de comportamento, que são crianças que ainda não se comunicam, para a gente poder atingir essa população-alvo que necessita desses procedimentos mais eficazes para mudar comportamento. Então... Os grupos começam na Unifesp, no TIM, é segunda-feira, no HC é sexta-feira, de manhã, gratuito, importante a constância na participação, então todo mundo está convidado que puder. E a Gradual tem um curso de capacitação de pais online, esse curso mais estendido, dura 6 meses, e dá uma visão mais geral também de um tratamento compreensivo para quem quiser fazer ou quiser delegar de uma forma mais consciente, mais crítica, né? Então, também com informação é importante. Então, você vai ter aula desde manejo, de comportamento, de brincar, de AVDs todas, de como fazer a interface com a escola na inclusão, um curso bem completo para quem quiser, também num preço bem popular. A gente escolhe que esse curso seja bem democrático. Então, ele é muito acessível. Aida, quer falar suas palavras finais, bem alto? Né? Agradecer as meninas, que sempre são muito competentes, fazem. Eu participei de treinamento de pais desde o começo, né? Lá atrás. Lá em 2000. Vai fazer quase 18 anos. Sempre já faziam isso desde o começo, né? A preocupação de treinar famílias, de capacitar, mostrar como é importante que elas se apropriem desse conhecimento, não só a generalização precisa, mas também cada. Então, parabéns a vocês que tiveram essa preocupação. Obrigada, Aida. Um beijo. Pelo convite. Aqui, pedi para colocar o link dos vídeos. O link já está aí no canal, que são vários vídeos do TIM. Também coloquei o link da chamada. Aí vocês podem olhar e tem um e-mail que vocês têm que enviar, enfim, tudo isso. Eu gostaria de agradecer imensamente as meninas que se dispuseram a pôr no domingo à noite, domingão, vir aqui fazer uma live, né, conversar com os pais do autismo, deixar esse recado aqui. Vai ficar disponível tanto na página do Nateia quanto na página, no canal Espectro, no YouTube. E, assim, não só por vir aqui falar conosco, mas por todo esse olhar para os pais, né? Porque nós, pais, a gente sente muito isso. E os terapeutas, de um modo geral... teve até uma situação, assim, em algum lugar aqui, né? Que uma professora escreveu assim: pais, deixem assuntos técnicos e acadêmicos para quem sabe. E de um nível de arrogância, assim, quando tem que ser o contrário, o pai tem que participar do processo. Então, agradecer vocês, não no sentido lacaio, né, mas no sentido de parceria, né, por esse olhar para os pais, para as mães, porque a nossa situação é muito, muito séria e a gente só vai conseguir mudar isso com um complexo de coisas, né? A gente precisa produzir mais conhecimento, a gente precisa lutar para propor política pública e para impor isso na esfera política. A gente precisa se comprometer pessoalmente com esses processos, tem uma mudança aí pessoal. Então, vocês seguramente fazem parte desse processo. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima agora. Essas lives agora serão um contínuo, né? Parabéns pelo projeto. Como? Parabéns por esse canal. Muito obrigado. E a gente tudo que você faz aí no Nateia, parabéns pelas iniciativas aí no Nateia, por fazer a diferença aí no Litoral Norte. E quando estiver aqui em São Paulo, vem visitar a gente. Tá marcado. Vou visitar sim. Um abraço. Tá bom, obrigada. Tchau.